Os Cavaleiros do Zodíaco, o Cometa e a Maldição. O segredo que os céus escondiam. Como você reagiria se descobrisse que o poder mais incrível que já possuiu não é um dom, mas uma isca, e que você não é o caçador, mas o alvo numa teia cósmica que teceu sua armadilha há milênios? Imagine segurar nas mãos uma força que pode moldar a realidade apenas para perceber que ela é, na verdade, uma corda amarrada ao seu pescoço, puxando você para um abismo que você nem mesmo consegue enxergar. Foi exatamente isso que Matias, Cássio e Lorenzo descobriram, no exato momento em que o verdadeiro horror se revelou. E o céu, aquele manto infinito de estrelas que sempre lhes pareceu familiar, começou a se retorcer como um tecido rasgado, mostrando a face vazia do que estava por vir. Antes disso, suas vidas eram definidas por uma estranheza solitária. Matias, nosso cavaleiro de Cassiopeia, era um jovem que sempre sentiu a música do cosmos de forma mais aguda que os outros. Ele ouvia o zumbido das estrelas como uma melodia de fundo constante em sua mente. Um dom que o isolava em meio à cacofonia do mundo normal. Cássio, de Quilha, era o pragmático, o arquiteto. Sua visão não era apenas física, mas perspectiva. Ele enxergava o mundo em camadas, em ângulos e possibilidades. Uma habilidade que o tornava um estrategista nato, mas também um cínico, incapaz de aceitar as coisas pela simples aparência. E Lorenzo, de Cruzeiro do Sul, carregava a lentidão não como uma deficiência, mas como uma percepção ampliada do tempo. Para ele, cada segundo era um universo, e ele conseguia sentir a dança lenta das partículas no ar, um talento que muitas vezes o fazia parecer distante, ausente. Eles não eram heróis recrutados pelo santuário. Eram fragmentos de poder bruto, desgarrados, jovens que acordaram uma manhã após a passagem de um cometa prateado com um fogo novo a arder no peito. Uma energia que os queimava por dentro e os marcava como diferentes. Sua normalidade era a solidão do incompreendido, o medo secreto de serem anormais e o desejo universal, tão humano, de encontrar um lugar onde pertencessem. O incidente incitante não foi um evento único, mas uma escalada de terror. Criaturas feitas de sombra e cosmo distorcido começaram a surgir nas periferias de suas cidades, não atacando aleatoriamente, mas caçando-os com uma precisão aterradora. Matias, movido por um idealismo ingênuo e pela necessidade de dar um propósito ao seu poder, reuniu os outros. Eles eram os únicos que podiam enfrentar aquelas coisas. O que começou como um ato de proteção, rapidamente se transformou em uma luta pela sobrevivência. O mundo desmoronou não com um estrondo, mas com um sussurro. A descoberta de que essas criaturas eram extensões de uma única consciência. Tentáculos de uma entidade que se alimentava de seu cosmo despertado. O conflito central foi estabelecido. Eles estavam lutando contra um predador que os via não como adversários, mas como recipientes casulos vazios, esperando para serem preenchidos. E o pior de tudo era a sensação insidiosa de que estavam sendo manipulados. Que cada vitória os aproximava não da segurança, mas da armadilha. A ascensão do drama foi uma espiral de desconfiança e descoberta. Cássio, com sua visão ampliada, foi o primeiro a perceber os padrões na escuridão. Os fios quase invisíveis que ligavam as criaturas a uma fonte distante. Lorenzo, com seu controle sobre a fluidez do tempo, conseguia desacelerar os ataques. Mas cada uso do poder era um dreno, não apenas em sua energia, mas em sua própria vitalidade, deixando-o mais pálido e quebrado a cada batalha. Matias, cuja cosmo-ressonância com as estrelas era sua maior força, tornou-se também seu maior ponto cego. Ele sentiu uma dor aguda, uma dissonância na música do universo sempre que Abdero se manifestava. Uma chamada que confundia seus sentidos. Eles eram uma equipe desajeitada, unida pelo desespero. Cássio desconfiava da liderança emocional de Matias. Lorenzo hesitava em usar seu poder ao máximo, temendo as consequências. Matias lutava para manter a esperança viva, quando cada sombra sussurrava promessas de poder inigualável, de um pertencimento que ele sempre ansiou. Abderos, o deus menor, não era uma presença física, mas uma voz que ecoava em suas mentes mais fracas,
oferecendo exatamente o que cada um mais desejava. Para Matias, um propósito grandioso. Para Cássio, conhecimento absoluto. Para Lourenço, a paz eterna. O sacrifício era a própria essência deles. A pergunta deixou de ser como vamos vencê-lo e tornou-se o que estamos dispostos a perder para sobreviver. Nossa humanidade, nossa alma. E é aqui, no silêncio pesado que antecede a tempestade final, que eu preciso fazer uma pausa e me voltar para você. Porque esta história, no fundo, não é sobre Cosmo ou deuses gregos. É sobre o peso do potencial que carregamos, sobre os talentos que nos isolam e as batalhas internas que travamos todos os dias. É sobre a sedutora promessa de um caminho fácil para preencher os vazios que temos dentro. Comente abaixo com uma única palavra que capture o que você está sentindo agora. Apreensão, identificação, solidão. A sua emoção é um fio condutor nesta narrativa. E agora eu lhe pergunto, com o coração apertado, o que você faria? Se a única entidade que você considerava seu inimigo revelasse que é, na verdade, um refugiado aterrorizado e que o verdadeiro perigo é algo tão vasto que sua própria mente se recusa a compreender? O clímax chegou em uma câmara subterrânea de pedra. Um lugar que não estava em nenhum mapa. Um espaço entre espaços. Exaustos, ensanguentados, com suas armaduras rachadas e o cosmo quase esgotado, os três cavaleiros finalmente confrontaram o núcleo da presença que os assombrava. Eles esperavam um monstro, uma divindade irada, um ser de pura malícia. Em vez disso, encontraram Abderus. Ele não era uma figura imponente, mas uma forma translúcida e trêmula, como fumaça presa em seu próprio templo em ruínas. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, carregavam o cansaço de eras. A batalha cessou. O silêncio foi mais aterrorizante que qualquer grito. E então, ele falou, e sua voz não era um trovão, mas o som de um mundo morrendo. Vocês, crianças ingênuas, sussurrou com uma pena que cortava mais fundo que qualquer ódio. Não percebem? Minha fuga! Minha presença aqui é só o prenúncio. Eu não sou o caçador, sou a presa. Ele baixou completamente suas defesas. Um ato de rendição absoluta. E o verdadeiro predador, aquele que devorou meu reino, acaba de sentir meu cheiro neste planeta. E então, como se suas palavras fossem uma chave, o céu, acima da câmara, visível através de uma abertura no teto, começou a se distorcer. Não era uma nuvem ou uma tempestade. Era o tecido do espaço-tempo se contorcendo em agonia, rasgando-se para revelar um vazio que sugava a luz, o som e a esperança. A poeira que baixou não trouxe alívio, apenas um novo tipo de terror, mais silencioso e profundo. A batalha contra Abderus terminou, mas não com uma vitória, e sim com um armistício frágil e incômodo. O Deus Menor, um refugiado de uma guerra cósmica, agora era um prisioneiro em seu próprio refúgio, e os cavaleiros, seus carcereiros involuntários. Não houve celebração. A ameaça iminente, a entidade que persegue Abderus, pairou sobre eles como uma lâmina invisível. Matias, Cássio e Lorenzo já não eram apenas cavaleiros selvagens. Eles eram a primeira e talvez a última linha de defesa de um planeta que nem mesmo sabia que estava em perigo. Sua fraternidade, forjada no desespero, foi temperada pelo conhecimento aterrador de sua insignificância no cosmos. O tema aqui não é a vitória do bem sobre o mal, mas a união forçada diante de um inimigo incompreensível. O final não é feliz, é uma trégua. É o momento em que você para de lutar contra o lobo na sua porta e percebe que a floresta inteira está cheia de predadores muito maiores. A complexidade reside em ver Abderus não como um monstro, mas como um espelho de seu próprio desamparo. Um ser que, como eles, só queria sobreviver. Esta história nos lembra que, por vezes, os desafios que consideramos finais são apenas o prelúdio de provas muito maiores. Ela fala da armadilha do poder fácil e da dolorosa,
porém necessária. Jornada de amadurecimento que nos força a olhar para além de nosso umbigo e enxergar um quadro mais vasto e aterrador. A jornada de Matias. Casso e Lorenzo ecoam a nossa própria luta para encontrar significado e força não em respostas simples, mas na coragem de enfrentar perguntas que não têm resposta. E na solidariedade nascida de um destino compartilhado. Ela nos questiona. Até que ponto nossa busca por um lugar no mundo pode nos cegar para os perigos reais que se escondem nas sombras que nós mesmos criamos? Se esta jornada, através das estrelas e do medo, tocou algo dentro de você, se você se vê refletido na solidão desses jovens e no peso de sua herança cósmica, então junte-se a nós. Faça parte desta comunidade. Inscreva-se no canal e toque o sininho, porque não queremos que você perca as próximas narrativas que vamos partilhar. Histórias que, como esta, buscam os cantos mais escuros e mais luminosos da alma humana. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que entenderia a profundidade desta luta. E fique atento, porque na próxima semana vou contar a história de uma jovem que descobriu que as memórias mais preciosas de sua infância nunca realmente aconteceram. Elas eram ecos de uma vida que outra pessoa viveu. Até lá, obrigado por sua companhia. Lembrem-se, às vezes, a coragem não está em vencer, mas em se manter de pé quando o chão desaparece sob os seus pés.